Fala aí galera, esse é Psicologia Interativa e hoje nós vamos começar mais um novo quadro aqui no canal que é sobre analisar as personalidades famosas. Hoje nós vamos analisar uma personalidade brasileira que é o Fiuk. Se você gosta desse tipo de tema, se inscreve no canal porque teremos muito mais vídeos a respeito de personalidades e a respeito de análise de personalidades famosas. Primeiramente, o que eu pude analisar da personalidade do cantor Fiuk é que, de cara, apesar de ter precisado fazer uma análise um pouco mais minuciosa, eu percebi que ele tem uma personalidade muito típica de um INFP. Isso foi se conformando com o decorrer da minha análise sobre a tipologia dele. O tipo INFP é um tipo muito sentimental, né? Já que ele tem a sua FI como função inicial e tem a sua NE como primeira expressão de extroversão, né? Ou seja, a primeira função extrovertida dele é a NE, que é a função secundária dele. Ele é uma personalidade que tem uma grande capacidade de racionalizar, por incrível que pareça, já que ele é uma personalidade que, de acordo com os 16 tipos, ele é uma personalidade muito sentimental e teria a sua TE como função quarta, que é a função inferior dentro do contexto do tipo MBTI. Ou seja, a sua capacidade de racionalizar deveria aparecer como algo um pouco frágil, um pouco ameno, né? Mas a gente tem que considerar algumas questões. Primeiro, questões educacionais. Segundo, questões, por exemplo, como a habilidade dele de cantar, né? Ele foi alguém que foi exposto ao meio artístico desde muito cedo e ele pôde explorar grandes características de ser um INFP. A sua F dominante, junto com a sua NE, provavelmente trouxe um contexto muito forte para essa questão da formação de uma banda, para essa questão provavelmente de uma sensibilidade e uma inspiração artística mais aguçada. Mas é fato que em algumas entrevistas o Fiuk parece ter uma capacidade muito madura de racionalizar determinados contextos e de se expressar de forma adequada. Quando eu comecei a análise dele, eu nem tinha visto o Big Brother ainda e a expressão dele dentro do contexto da casa. Mas, quando comecei a analisar a personalidade dele dentro do Big Brother, eu vi que ele se comportou exatamente como a gente espera que um INFP se comporte, vendo por pessoas conhecidas ou por grupos em redes sociais a respeito do MBTI, eu fui capaz de ver que ele se comportou exatamente como um INFP, ou talvez como um ISFP, ou talvez um INFJ se comportaria, apesar de eu continuar ainda com a questão dele ser um INFP. Isso porque, primeiramente, a questão da sensibilidade dele aparece em muitas entrevistas, ele mesmo fala a respeito disso, que ele é um cara muito sensível, que ele se importa muito com as pessoas, e ele relatou isso já no Big Brother Brasil, e eu fui capaz de ver que a personalidade dele realmente nesse contexto, ele tem um contexto sentimental, ele tem um contexto de expressividade. E sabe qual é o mais interessante? Eu fui capaz de ver nele, apesar da sua TE desenvolvida, lógico que aparecia ali como a quarta e última função das principais funções da personalidade dele, se for considerar que ele é um INFP, apareceria a racionalização, que é a TE, que é o pensamento extrovertido, com uma função quarta e por isso mais fraca. Eu fui capaz de ver nele uma habilidade de se expressar muito bem e de se posicionar de forma coerente, o que tem a ver muito com a TE. Mas a gente tem que considerar para isso também a idade. Ele provavelmente não começou com essa facilidade toda, e a desenvoltura artística, a possibilidade de ter explorado a sua função primeira, que é FI, no meio artístico, e ter usado como sua inspiração, o que possibilitou, consequentemente, através desse conforto, de desenvolver a sua função dominante, desenvolver a sua função auxiliar, a sua função terciária e a sua função inferior, que é a TE. Agora, a NE, que é a sua segunda função, teoricamente, se expressando como intuição extrovertida, aparece muitas vezes, até mesmo nas entrevistas e nas brincadeiras que ele faz, por exemplo, já que ele costuma se expressar de forma muito espontânea, o que seria muito típico de uma NE, de uma intuição extrovertida. Quando analisamos a sua personalidade, vemos que ele faz algumas brincadeiras que são um pouco despretensiosas e às vezes até fora de contexto. Não que isso esteja errado, mas ele se expressa de uma forma muito natural e tem muito a ver com a sua criatividade, que seria totalmente compatível com a sua NE, ou seja, com a sua função extrovertida. Para quem gosta de astrologia, por exemplo, o cantor é do signo de Escorpião. Isso poderia explicar, por exemplo, como que ele tem essa intensidade, apesar do signo de Escorpião não ser tão compatível assim, ou mais compatível com o INFP, ele tem uma certa compatibilidade
com o INFP, apesar de não ser a maior, né? Não ser a compatibilidade teoricamente mais provável, mas ainda há essa compatibilidade. E mesmo assim, teríamos que olhar outros aspectos astrológicos do mapa astral dele para avaliar se há essa coerência total. De toda forma, para quem gosta de astrologia, ele é do signo Escorpião e isso explicaria duas coisas. Em primeiro lugar, talvez a capacidade dele ali se expressar muito bem, apesar de ser um INFP. Ou seja, justificaria nessa comparação possivelmente o fato dele ter desenvolvido a sua função de pensamento, que é inferior nesse quadro das 4 principais funções do tipo dele. Outra questão que a gente poderia trazer é que ele já se expressou de uma forma muito sistemática e de muita opinião dentro do programa, não aceitando quem destratasse ele de alguma forma, e isso tem muito a ver também com o seu tipo de personalidade. E é lógico que, apesar de eu ter feito uma previsão um pouco antes, eu já tive alguns indícios de como o cantor possivelmente vai se comportar na casa. Ao julgar pelo seu tipo no MBTI, eu diria que ele vai se comportar de uma forma muito carinhosa e muito grudada com aqueles que ele realmente gosta, e provavelmente será muito empático, talvez não jogando tanto, mas sim estando mais com aqueles que ele realmente gosta. Porém, como a personalidade dele traz uma TE inferior, mas que é muito bem desenvolvida, parecendo aí talvez com uma TE auxiliar, ou seja, subindo aí 2 degraus na sua casa de desenvolvimento cognitivo das funções, por assim dizer, de uma forma bem simples para a gente poder dialogar sobre essa questão do MBTI, eu diria que talvez ele possa surpreender, começando o BBB de uma forma muito sentimental e com o rolar do programa ele se mostrar muito mais astuto do que talvez as pessoas esperem dele. É claro que do ponto de vista astral ou astrológico, é muito comum também ver personalidades escorpianas com esse tipo de atitude, já que o escorpiano é conhecido por ser intenso, ser uma personalidade muito fiel e muito apegada, mas que quando muda de opinião sobre algum contexto ou sobre alguém, expressa isso enfaticamente sem ter medo das consequências. E isso pode acontecer com ele. Eu não tive tempo de analisar ainda totalmente as interferências e como que pode ter sido a sua educação, as suas influências, né? Ele possivelmente pode ter sido muito influenciado pelo pai e talvez venha daí a sua capacidade de racionalizar mais do que esperado. Talvez seria uma explicação não astrológica para o desenvolvimento da sua TE. Mas independente de qualquer coisa, como todo INFP, ele já se mostrou uma personalidade extremamente carismática, extremamente emotiva, extremamente empática, artística e extremamente conectado às pessoas, com uma grande capacidade de unir pessoas e de ligar laços entre elas. Você gosta desse tipo de vídeo a respeito de análise de personalidade de pessoas famosas, de qual é a personalidade, qual a formação talvez da personalidade de uma pessoa, a comparação com a astrologia, ou mesmo simplesmente entender sobre o tipo de personalidade, sobre o MBTI, sobre as funções? Então siga a nossa página, deixa um like aqui, deixa um comentário também a respeito do que você achou. Estaremos fazendo vídeos sobre esses e outros temas, como eu sempre tenho trazido aqui no canal, beleza? Então até a próxima e até mais!